Mas vamos então ao nosso tratamento de não conformidades. Eu deixei aqui o material, eu vou seguir um pouquinho essa trilha, tá? Que a gente colocou no material. Então nós vamos falar um pouquinho dessa caracterização dos desvios, né? Ou que nós chamamos de apontamento, que a gente encontra no processo de auditoria. A gente sabe que o processo de auditoria, ele é um processo, pessoal, de verificação. Não é por pouco que o item de auditoria, ele está lá dentro do PDCA, ele está lá no item 9. A gente sabe que ele é o 9.2, né? Então, ele vem, a gente tem o item de avaliação de desempenho, na maioria das normas, onde você vai ter no 9.1 monitoramento, que é onde a gente vai ter aquela ideia de indicadores, de instrumentos de calibração, isso olhando para a qualidade, né? Mas olhando para o meio ambiente, para a saúde e segurança, a gente também tem os monitoramentos, né? E já no 9.2 vem a auditoria. Então, a auditoria, ela é uma etapa do cheque, né? A gente planeja um sistema de gestão, executa esse sistema e nós chegamos a um determinado momento que nós iremos checar, verificar se ele está funcionando. E é aí nesse momento que a gente vai fazer um confronto, né? E quando a gente faz esse confronto entre requisitos e a realidade das empresas, a gente está diante de possíveis apontamentos. Então eu quis trazer, antes da gente falar do tratamento das não conformidades, vou trazer um pouco para vocês que outros apontamentos são esses, porque às vezes isso surge muitas dúvidas, né? O que é uma oportunidade de melhoria? O que é uma observação? O que é uma não conformidade? Inclusive, eu vou deixar o chat aqui, vou ficar sempre olhando aqui um pouco para a página de transmissão, porque vocês podem colocando as perguntas de vocês aqui, tá? Eu vou estar respondendo na medida em que a gente for conversando. Tem alguma dúvida, vai trazendo, a gente vai estar respondendo, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa super importante aqui. O que é uma oportunidade de melhoria, pessoal? O que é uma oportunidade de melhoria? Existe uma primícia no processo de auditoria, na própria ISO 19011, que o auditor ele não deve inferir no processo do cliente. Ou seja, a gente brinca que a gente diz assim, auditor não tem vontade, auditor não acha legal, auditor não acha bonito, auditor não acha nada. A gente não pode achar nada, né? E essa inferência, às vezes, ela ocorre, vocês sabem disso. Quem aqui nunca passou por uma auditoria, que às vezes o auditor, até na conversa dele ali, ele fala, poxa, mas se vocês fizessem isso aqui através de uma planilha, né? Ele dá ali uma deixa, ele dá uma... Isso é o que a gente chama de inferência, é quando o auditor, ele dá, me permitam a expressão, ele dá o pitaco dele, ele dá a opinião dele, né? E a oportunidade de melhoria, ela é um tipo de apontamento de auditoria que a gente tem que ter muito cuidado na hora de formular, porque ela não pode parecer ser essa opinião, né? Então, o que é a oportunidade de melhoria? A oportunidade de melhoria, eu coloquei aqui para vocês, ó, que é uma sinalização positiva do auditor. Olha que coisa legal, né? Eu até fui procurar essa definição dentro das normas e essa definição não existe, né? Não existe no glossário da 9000, por exemplo. Então, eu tomei a liberdade de redigir essa definição. E eu coloquei, olha, é uma sinalização positiva do auditor, né? Baseada em sua experiência, que pode contribuir com o sistema de gestão. Então, é quando o auditor está ali naquele momento da auditoria e ele percebe que existe uma situação ali, né, que não é uma não conformidade, não existe falha, a gente vai ver essa diferença, não existe risco, porque senão seria uma observação, mas que o cliente ele pode melhorar. E aí ele traz essa contribuição, ele redige essa observação, essa oportunidade de melhoria com o intuito de contribuir com o sistema de gestão. Aí eu coloquei até um exemplo aí para vocês. Eu coloquei assim, olha, evidenciado, oportunidade de melhoria na sistemática de estabelecimento dos controles de saúde e segurança ocupacional, no que tange o atendimento aos requisitos legais, com prazos a serem controlados nas licenças de fornecedores. Essa oportunidade de melhoria, inclusive,
eu redigindo uma auditoria, e eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. Eu estava auditando uma empresa e ela tem um processo, né, de homologação de seus fornecedores. Claro, isso é uma coisa, inclusive, que está presente na OSAS 18.001 e agora está muito mais forte na ISO 45.001, né? Então, por exemplo, ela pedia vamos imaginar que uma empresa que faz um provedor fixo, que faz o serviço de limpeza ali na organização. Então, a empresa pedia vários documentos, inclusive documentos legais do colaborador. E aí vou dar um exemplo, né? Imagine o ASO. O ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, é algo que tem prazo, né? Tem prazo. Então, o que ocorre nessa situação especificamente? A empresa, ela controlava isso. Olha que interessante, ela controlava isso, né? Ela tinha um controle através da própria documentação, mas ela não tinha uma sistemática de checar. E a gente sabe que documento legal que tem prazo, que vence, precisa ser olhado, precisa ser monitorado. Eita, Jaciara, então eles teriam que ter um sistema para isso? Eu não posso dizer o que eles têm que ter. Percebo que na oportunidade de melhoria, a gente não pode dizer o que vai ser feito. A gente tem que dizer o que pode ser melhorado. O que pode ser melhorado. O como vai ser melhorado, aí é com a organização. Jaciara, então ele teria que ter ali uma planilha de Excel? Poderia, mas percebam que eu não posso dizer ali na oportunidade de melhoria. Porque a oportunidade de melhoria, pessoal, é um apontamento de auditoria, né, que quem decide se vai tratar ou não é a empresa. Se é algo que é uma melhoria, é claro que será saudável se a empresa, ela minimamente prestar atenção. Mas não existe a obrigatoriedade do tratamento da oportunidade de melhoria na auditoria, exceto se o seu procedimento, se você colocou no seu procedimento que tem que tratar. Pela norma, não. A gente vai ver que não. Pela norma, não. Pela norma, eu tenho que tratar as não conformidades, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Né? E existem alguns organismos que vão pedir que a gente trate as observações, mas a oportunidade de melhoria não. A oportunidade de melhoria, o auditor deixa a sua contribuição positiva e você, como organização, vai entender se aquilo faz sentido para você. Segundo, se aquilo vai agregar valor para você. E terceiro, se vale a pena gastar energia com aquilo. Entenderam? Aí, nesta situação aqui, foi exatamente o que aconteceu. Eu falei assim, ó, gente, fiz a amostragem, todos os documentos na minha amostragem estavam com a data em dia, então eu disse para eles, olha, o sistema de vocês está funcionando. Agora eu tenho uma oportunidade de melhoria para vocês. Vocês poderiam pensar numa sistemática para acompanhar esses documentos, principalmente esses que têm data. Porque pode ser que uma hora ou outra alguém saia da organização e alguém deixe de olhar para isso. Entendeu? E aí eu usei até um exemplo que ocorreu no outro cliente meu, que foi com a ordem de serviço. Aquela ordem de serviço que a gente faz lá na NR1, que era feita por um técnico de segurança especificamente. Esse técnico foi embora da organização e depois de alguns meses, quando eu fui fazer a auditoria interna, nós percebemos que as ordens de serviço não estavam sendo feitas. Entendeu? Então, quando você não tem uma sistemática, você pode perder isso. E você perde como? Você perde na medida em que a pessoa, ela deixa de executar.